Começar por cumprimentar o Sr. Ministro do Comércio, as mais individualidades, os convidados aqui presentes, as pessoas que nos acompanham lá em casa ou noutros sítios através dos novos meios de comunicação. Um cumprimento especial e uma palavra de admiração aos senhores empresários, pela resiliência, pela capacidade de acreditar e fazer crescer a indústria em Angola. E obviamente não podia deixar de agradecer à Expansão pelo convite para mais uma vez estar aqui presente e partilhar convosco algumas ideias sobre a indústria. Bom, o tema é a importância das infraestruturas, da tecnologia e do capital humano. Eu gostava de pegar nisto por um ângulo um bocadinho diferente. Nos 2 últimos anos nós falamos um bocado sobre isto. Eu queria hoje ter aqui uma reflexão em torno do aspecto de como a transformação tecnológica está a impactar na indústria e as implicações que isso tem ao nível das infraestruturas e também das pessoas. E parece-me particularmente importante esta temática, porque o Sr. Ministro referiu na sua intervenção um aspecto que para mim é fundamental. A ambição de Angola é uma ambição que ultrapassa, ao nível da indústria, o mercado nacional. É uma ambição de exportação, é uma ambição de afirmação no mercado africano. Isso implica duas coisas para a nossa indústria. Em primeiro lugar, eficiência e, por outro lugar, competitividade. E quando nós hoje em dia pensamos em indústria, e como eu vou falar um pouco mais à frente, parece-me difícil falar disso sem falar de tecnologia e do impacto que a tecnologia está a ter na transformação da indústria. Enfim, os números, eu não vou perder muito tempo, também não tenho muito. O Sr. Ministro já falou deles. As palavras são de otimismo, as trajetórias são de crescimento. Enfim, o gráfico é complexo. Eu pedia só que pusessem a vossa atenção naquelas duas linhas a preto. Enfim, a linha a cheio representa o crescimento do valor acrescentado do setor industrial, a linha a tracejado representa a contribuição para o PIB nacional do setor industrial e no fim do dia a conclusão é esta que o Sr. Ministro já passou aqui. A indústria está a crescer, há otimismo, estão a acontecer coisas que já estavam anunciadas há muito tempo e que estão a tornar realidade e, portanto, estamos a crescer à velocidade possível, a velocidade que é determinada também pelo contexto em que atuamos e que só é possível também pelo esforço de pessoas como as que estão hoje em dia nesta sala. Mas a verdade é que a indústria, quando nós olhamos para a indústria globalmente, e se nós queremos ter uma ambição de abertura de mercados, de competição, nós temos que pensar em competitividade. A indústria está globalmente sob uma forte pressão transformacional. E o motor dessa transformação é, essencialmente, a tecnologia. A tecnologia sempre esteve presente na indústria. Enfim, hoje em dia falamos muito de conceitos como o IoT, ou a sensorização, ou a robótica, o Internet of Things, enfim, são tudo coisas que nós falamos muito todos os dias, porque efetivamente elas sempre estiveram aqui presentes. Mas o que é que mudou? Essencialmente, eu penso que, enfim, mudou muita coisa, mas há 3 fatores que são importantes que eu acho que temos em consideração que mudaram. O primeiro é que é o tema da convergência. Ou seja, nós sempre tivemos sensorização nas nossas fábricas. Sempre tivemos a capacidade de recolher dados. Os sensores eram caros, produziam muita informação, depois não tínhamos capacidade de processar aquela informação. O que acontece hoje em dia é que nós temos a conjugação de um conjunto de tecnologias que efetivamente nos permitem começar a tirar partido de tudo aquilo que estas abordagens nos podem trazer. Efetivamente, e hoje em dia tem uma capacidade de processamento de informação como nunca tivemos antes. Temos a possibilidade de sensorizar todas as nossas operações e sobre isso aplicar modelos de inteligência artificial, por exemplo. E isso muda drasticamente a forma como estas tecnologias podem trazer valor para dentro da indústria. O segundo aspecto é a escala, porque muitos desses aspectos que nós aqui falamos são de aplicação transversal a muitos setores. E ao serem de aplicação transversal a muitos setores, as velocidades de crescimento deixam de ser lineares e passam a ser exponenciais.
que é que isto significa? Há uma realimentação positiva. Quando há mais escala, as economias de escala permitem que os custos sejam mais baixos. Ao serem mais baixos, permitem que mais empresas acedam a estas tecnologias. Ao ser mais estas tecnologias, novamente criamos um fator de escala e continuamos a descer custos. E, portanto, o fator de escala torna todo este conjunto de tecnologias que há muito tempo estão ao nosso dispor acessíveis às nossas empresas. E esse é um aspecto que me parece também muito relevante termos em consideração. O terceiro aspecto tem a ver com o ecossistema de inovação, ou seja, hoje em dia nós estamos num mundo que é muito mais interconectado, em que o conhecimento flui de uma forma muito mais simples e em que nós, quando estamos a pensar na transformação das nossas empresas, temos acesso à informação, temos acesso a saber como é que as coisas funcionam e temos a capacidade de fazer acontecer muito mais rapidamente. E isto está já a acontecer e tem impactos diretos naquilo que diz respeito à competitividade das nossas empresas. E nós olhamos para números e vemos as produtividades a aumentar, vemos os custos a diminuir e, efetivamente, se queremos ter um posicionamento de competitividade que ultrapassa a escala nacional, nós não podemos deixar de fora da nossa equação a aplicação deste tipo de tecnologias às nossas indústrias para nos tornar mais competitivos. Enfim, nada como números para ilustrar isto que eu estou aqui a dizer. Eu trago-vos aqui, essencialmente, à esquerda, aquelas dois pie charts representam a dimensão do mercado daquilo que nós chamamos as tecnologias emergentes em 2018 e a projeção do mesmo valor em 2025. E se vocês repararem, há ali um incremento de 10 vezes. O mercado cresceu 10 vezes. Isso representa crescer, em termos compostos, ao ano 47%. Significa que, efetivamente, estas tecnologias estão a ser adotadas. Isto está a acontecer. Não é realidade, não são números dos académicos, não são números dos consultores, são números reais. Isto está a acontecer. Isto está a acontecer nas empresas que vão ser nossas concorrentes. Em particular, se queremos ter um posicionamento que ultrapassa, como eu disse há pouco, o posicionamento nacional. E se nós olharmos para algumas tecnologias aqui específicas, por exemplo, a robótica, temos crescimentos de 15 vezes neste espaço de 7 anos. 15 vezes. E quando olhamos, e aqui pedir a vossa atenção para este infográfico do lado direito, que toca aqui no aspecto da densidade de robótica. Isto é, o número de robôs que estão instalados, robôs industriais que estão instalados por cada 10 mil trabalhadores na indústria. E o número, isto são números de 2022, na Coreia do Sul, que é o país que lidera esta transformação ao nível da utilização da robótica, os números eram de 1012 robôs por cada 10 mil trabalhadores. Isto já é mais do que um robô por cada 10 trabalhadores. Mas, para mim, o aspecto ainda mais interessante é aquele número da China. A China, em 2017, tinha 97 robôs por cada 10 mil trabalhadores. Em 2022 tem 392. Multiplicou por mais de 4 a sua densidade de utilização de robôs na indústria. Em termos absolutos, é o país que mais robôs tem aplicados na indústria. Se pensarmos que nos últimos 30 anos a China fez do custo da mão de obra o seu principal fator de competitividade e ao mesmo tempo tem a maior força de trabalho industrial do mundo, eu acho que isto nos deve fazer refletir sobre a forma como queremos fazer evoluir a nossa indústria. Mas isto só vai ser possível se atuarmos noutras frentes também. E há 2 anos falamos aqui sobre infraestruturas, falamos muito sobre infraestruturas. Eu lembro na altura de ter partilhado um número que era tipo 94 trilhões de dólares que têm que ser investidos a nível mundial em infraestruturas até 2040. E sabemos quão fundamental é para a nossa indústria investir em energia confiável, investir em estradas, em ferrovias, em portos. Isso representa investir na competitividade e na expansão dos mercados para as empresas. Hoje vamos falar aqui também do corredor do Lubito e da importância que isso vai trazer para a nossa economia. E, portanto, o investimento em infraestruturas é fundamental para que a indústria como um todo funcione. Mas ainda é mais crítico quando queremos encetar uma jornada tecnológica pela competitividade. Efetivamente, se nós pensarmos
por exemplo, que hoje em dia um centro de processamento de dados de um desses hyperscalers quaisquer, da Amazon, da Google, consome mais eletricidade que uma pequena cidade, percebemos quão importante é criarmos também as condições para que a tecnologia se possa colocar ao serviço da indústria. Os números são assustadores. Os números do Global Infrastructure Outlook para Angola são esses que vocês podem ver aí. 259 mil milhões de dólares de investimento até 2040. Obviamente que estes valores não vão ser encontrados só no Orçamento Geral do Estado. É fundamental trazer o setor privado para ajudar a vencer este gap. Mas também aqui, e este é um tema que é importante, a tecnologia pode nos ajudar também a transformar a forma como fazemos e trabalhamos infraestruturas. E, efetivamente, o planeamento, o financiamento, a concessão, o desenvolvimento e a operação de infraestruturas devem, eu diria, têm que ser repensados à luz da aplicação destas mesmas tecnologias às infraestruturas. Isso é o que nós chamamos o Infratech. É fazer mais com menos, é fazer mais rápido, é fazer mais seguro, é combinando o novo e reabilitando o antigo, e essencialmente é fazendo de forma mais inteligente. Quer na forma como concebemos, quer na forma como utilizamos. E não faltam bons exemplos como isso já está a produzir resultados. Por exemplo, a aplicação da sensorização a infraestruturas, juntamente com bons modelos de machine learning ou de inteligência artificial, permite antecipar necessidades de intervenção, atuar de uma forma preventiva em vez de atuar de uma forma corretiva e, consequentemente, sermos muito mais eficientes em termos de custo na manutenção das infraestruturas e no prolongamento da sua vida útil. Um exemplo prático real, estamos a trabalhar nisso, a sensorização, por exemplo, dos postos de recolha de detritos urbanos, de lixo urbano. A sensorização dos mesmos permite que as rotas de recolha do lixo só possam ser programadas especificamente para só fazer recolha quando efetivamente há alguma coisa para recolher. Poupamos tempo, poupamos combustível, poupamos muita coisa. Outro exemplo, hoje em dia está-se a utilizar câmaras ligadas, por exemplo, a transportes públicos, que estão a monitorizar em tempo real o estado das estradas e permitir antecipar intervenções que, feitas num determinado momento, antecipando essas intervenções, são muito mais económicas do que mais tarde estamos a fechar, por exemplo, uma estrada para intervenção. Eu sei que estas coisas parecem um bocadinho ficção científica quando pensadas no nosso contexto, mas são bons exemplos de que é importante nós pensarmos na arte do possível. É importante nós pensarmos quão longe podemos ir e não nos determos pelas limitações da tecnologia, porque a tecnologia está cá, nós temos que colocar a nossa criatividade ao serviço de trazer competitividade, quer para as indústrias, quer ao nível da forma como fazemos infraestruturas. E, obviamente, não podia deixar de falar de pessoas. O capital humano é um fator crítico na transformação tecnológica e na transformação tecnológica da indústria. E a indústria tem aqui um déficit complicado, porque ela tem que conseguir atrair talentos que estão a ser disputados por outros setores que potencialmente mais atrativos, onde as pessoas podem sentir muito mais apelativos para atrair as pessoas. E, portanto, não só nós temos uma limitação hoje em dia, e isto não é um problema de Angola, é um problema mundial, ao nível de existência de uma força de trabalho tecnologicamente qualificada para operar estas transformações, mas ainda do ponto de vista da indústria nós temos que competir com outros setores para garantir a atratividade destas pessoas para a nossa indústria. E este é um tema fundamental. Como eu disse, não é um tema exclusivo de Angola, é um tema que hoje em dia está a afetar todas as economias desenvolvidas. Enfim, os números da esquerda falam por si, são números da União Europeia. Pedia só a vossa atenção relativamente a este gráfico da direita. Este gráfico, de alguma forma, ilustra o quê? O desalinhamento de qualificações que hoje em dia existe ao nível do mercado de trabalho. Isto face ao total de emprego, a percentagem de pessoas que são sobrequalificadas ou subqualificadas para o desenvolvimento
das suas funções. Estes são números da OCDE e para mim os números são impressionantes. Nós, em termos médios, temos aqui cerca de 30% de desbalanceamento entre qualificação, sobrequalificação e subqualificação. Há uma coisa que eu tenho a certeza, estes números só vão piorar daqui para a frente, porque as exigências do ponto de vista de qualificação vão mudar. Perguntam muitas vezes, vamos ter menos empregos ou mais empregos? Eu não sei, mas sei que vão ser empregos diferentes. E para isso, nós temos que ter uma certeza na nossa vida profissional. A capacitação e a capacidade de adaptação vai passar a ser uma constante na nossa vida profissional. Já agora, só dois aspectos que também são óbvios da análise deste gráfico e vocês estão a pensar neles. Obviamente que a subqualificação tem impactos na eficiência das empresas e nós devemos estar preocupados com isso, e a sobrequalificação também. Ter pessoas sobrequalificadas significa muitas vezes desmotivação e, consequentemente, em última instância, também impacto na produtividade e, portanto, nós conseguimos trabalhar neste balanceamento de capacidade é fundamental. E nós sabemos que, passando agora um bocadinho para a realidade nacional, quão desafiante isto representa para Angola. Nós, se quisermos operar este tipo de transformações, vamos ter que repensar seriamente a qualificação das nossas pessoas. E os desafios são grandes. O ponto de partida, enfim, é o que é, vocês conhecem-no muito bem. Nós temos níveis de escolaridade e de formação de base que têm desafios do ponto de vista de qualidade. Isto, não tendo boas bases de partida, obviamente vai dificultar muito mais a assimilação de novas capacidades. Depois também não sabemos muito bem o que é que temos que fazer. Hoje em dia, se nós quisermos ter informação sobre quais são as reais necessidades que as nossas empresas têm, ao nível de perfis técnicos, de competências, de qualificações, essa informação não existe. Não existe de forma estruturada. Não existe, quer na perspectiva da procura, na vossa perspectiva de empresários, como também não existe do ponto de vista da oferta. Que tipo de quadros é que estamos a formar? Quantos? Onde? Com que qualificações? E sabemos também que, ao nível das competências base, subsistem lacunas no mercado ao nível da formação em áreas tecnológicas e de competências digitais. E uma coisa é certa, se nós não tivermos essas competências claras, se não formarmos pessoas especificamente nas áreas de tecnologia de informação, vamos ter muita dificuldade em trazer isto para dentro das empresas. Provavelmente vocês, tal como nós, sentem a dificuldade que hoje em dia é atrair e reter bons técnicos de sistemas de informação para dentro das nossas empresas. Nós temos que ter mais perfis desta natureza para podermos suportar este tipo de transformações. E um outro aspecto que para mim também me parece fundamental, já falamos deles em anos anteriores, que é esta capacitação é uma capacitação que não pode ser feita sem as empresas. Esta capacitação tem que ser feita com as empresas. Nós temos que criar aqui um mecanismo de alinhamento entre aquilo que é o setor educativo e aquilo que é o setor empresarial. Temos que pensar, e isso tem que ser ao nível de influenciar a própria oferta educativa, a própria estruturação de conteúdos, mas depois também pensarmos como é que nós vamos integrar estas pessoas nas nossas empresas. Como é que vamos ter programas, por exemplo, de estágio ou programas de primeiro emprego, e aqui também, isto é uma palavra também para o executivo, como é que vão ser criados os incentivos para as empresas para fazerem este tipo de movimentos? Porque são investimentos. Nós, quando pomos uma pessoa a estagiar numa empresa, estamos a investir, estamos a colocar recursos nossos para criar um conhecimento que vai ser um conhecimento para o todo. E não faltam bons exemplos noutros países de incentivos de natureza fiscal ou outra para, efetivamente, trazerem as empresas mais para esta equação. São, obviamente, as empresas que mais têm a ganhar, mas elas são instrumentais para que isto aconteça. Sabemos que há muita coisa a ser feita, enfim, há bons estudos, o RefTop é um bom estudo sobre isso, mas o PDN fala também do Sistema Nacional de Qualificações, mas parece-nos fundamental que haja aqui um esforço contínuo, reforçado, para alinhar aquilo que é a formação profissional com as necessidades de digitalização da indústria e investir nas qualificações que efetivamente são necessárias. Enfim, eu penso que o que disse antes, de alguma forma, ilustra bem o tipo de oportunidades, o tipo de transformações que estamos a assistir a nível global e que vão impactar substancialmente a indústria. Eu penso que nós estamos perante um novo paradigma e quando estamos perante novos paradigmas,
há muitas vantagens, mas há ainda mais riscos. E aquilo que a história nos tem ensinado, e é isso que este gráfico ilustra, é que normalmente quando nós temos novas vagas de transformação industrial, e nós achamos que estamos perante uma nova vaga de transformação industrial, aquilo que é o gap, aquilo que é o fosso entre os países que estão no centro dessas transformações industriais, que estão mais perto da inovação, estão mais perto da tecnologia, versus os países que estão na periferia, e portanto ali naquele gráfico é a linha vermelha, os países que estão no centro dessas transformações, e a azul, os países que estão na periferia. O que nós assistimos, e isto é histórico, é que o gap medido ao nível do PIB per capita nestes países tende apenas a aumentar. E aquela curva é exponencial, como vocês ali podem ver. E isto é uma ameaça forte para todos os países que estão mais longe desta transformação. E o risco aqui é, efetivamente, que esta mudança tecnológica venha ainda mais a aumentar o fosso tecnológico e de competências e de competitividade dos países. Para indústrias nascentes, importa refletir sobre isto. E importa, efetivamente, capturar aquilo que são as vantagens competitivas que podem resultar da adoção deste tipo de abordagens o mais cedo possível. E eu diria que, enfim, qualquer estratégia de desenvolvimento que hoje em dia não incorpore o grau de transformação e a velocidade de transformação tecnológica que nós estamos a observar ao nível da indústria está condenada a rapidamente ficar obsoleta. E porque é que isto é importante para nós? Enfim, uma mudança de paradigma é também a oportunidade de zerar espaço de competição, não é? Ou seja, não mudam as peças, muda o tabuleiro de jogo. Nessas situações, aquilo que são as vantagens dos incumbentes normalmente diminuem e essas vantagens passadas são ultrapassadas e há novos espaços competitivos que se formam. E esses espaços competitivos, efetivamente, são oportunidades para as nossas empresas. Se tivermos, efetivamente, a capacidade de agarrar isto como temos que agarrar. E eu vejo as pessoas, às vezes, ok, mas se nós estamos a falar de Angola... Não, se nós quisermos seguir o caminho que o Sr. Ministro disse aqui, um caminho de abertura, um caminho de posicionamento internacional, um caminho de nos abrirmos à competitividade também das indústrias de outros países, este caminho parece-me fundamental ser seguido. E estas tecnologias emergentes, pensamos nós que são claramente uma oportunidade de passar ao crescimento económico e são uma oportunidade para Angola criar uma nova forma de competitividade, permitindo saltar etapas. Nós não temos que percorrer o caminho das pedras para o desenvolvimento industrial. Nós podemos fazer uma adoção direta em muitas situações deste tipo de tecnologias e migrar diretamente para níveis de competitividade que estão ao nível dos melhores do mundo. Eu sei que não tenho muito tempo, mas não gostava de deixar de falar um bocadinho nesta história, porque eu acho que isto ilustra bem isto que eu estou aqui a dizer. A indústria automóvel, há 5 anos atrás, no seu top 10, no seu top 5, tinha uma empresa chinesa. A mudança da mobilidade ao nível dos automóveis, para deixar de utilizar motores de combustão interna, que são, enfim, sistemas altamente complexos, e sobre os quais havia uma barreira à entrada fortíssima de outros players. Para motores elétricos, enfim, um motor elétrico, o Sr. Faraday descobriu ou sistematizou as leis do eletromagnetismo em 1870 e qualquer coisa, e o Sr. Siemens produziu o primeiro motor elétrico também em 1870 e qualquer coisa. Portanto, são tecnologias muitíssimo mais simples e que podem ser rapidamente dominadas. O que é que aconteceu? Em países como a China, hoje em dia, tem 3 grandes players no top 5 dos maiores produtores produtores de automóveis mundiais. Tiveram a capacidade de aproveitar esta mudança de paradigma. Transição do motor de combustão interna para os motores elétricos, novas tecnologias, novo tabuleiro de jogo, e os resultados são aqueles que nós vemos. Esse é o desafio para nós empresários, que devemos pensar onde é que está a competitividade, como é que nós podemos tirar o melhor partido desta revolução. E eu diria que a única estratégia que não é válida é a de ficar indiferente. É achar que isto não tem nada a ver connosco. É achar que isto nos vai passar ao lado. Isso não vai ser opção.
Tentando sistematizar um pouco tudo o que disse aqui, a evolução tecnológica está efetivamente a acelerar a transformação e, em alguns casos, como eu referi agora, fazer uma disrupção completa das indústrias. As indústrias nascentes, como aquelas que nós temos cá, podem incorporar logo na sua gênese este tipo de tecnologias e dar saltos quânticos relativamente à competitividade com outros países. Neste contexto, é fundamental continuarmos a dar atenção às infraestruturas, em particular, porque elas vão ainda ser mais estressadas se quisermos ter uma lógica de utilização de tecnologia. As pessoas são fundamentais, a qualificação em quantidade e qualidade das pessoas vai ser fundamental, mas temos que pensar que as competências são diferentes. Temos que pensar que, provavelmente, aquilo que hoje em dia estamos a oferecer não é exatamente aquilo que vamos precisar no futuro. As respostas para esta qualificação têm que ser múltiplas. Ou seja, nós vamos ter que qualificar uma força de trabalho que já está formada e vai ter que ser requalificada, e temos que pensar estruturalmente ao nível do nosso sistema de ensino, end-to-end, no sentido de garantir a qualidade do mesmo e o alinhamento também com aquilo que são as necessidades, as vossas necessidades enquanto empresas. O outro aspecto, e é o aspecto da inovação. A inovação é a cola disto tudo. E a inovação tem que estar presente nas empresas. Significa estar atento, ter o radar ligado e perceber o que é que está a acontecer na minha indústria e o que é que eu tenho que fazer para continuar a ser competitivo. Depois é fundamental, obviamente, que os incentivos aqui existam para que todos os players, todos os agentes que fazem parte desta transformação estejam alinhados relativamente àquilo que têm que fazer. E estes incentivos têm que ser muito claros, têm que ser muito coerentes e têm que ser muito simples. O exemplo que eu dava há bocado, por exemplo, incentivos fiscais para novos primeiros empregos ou para programas de estágio, são exemplos claros de mensagens que passamos às empresas, que contamos com elas para a qualificação das pessoas. Obviamente, tudo isto significa intervir em muitos vetores e, consequentemente, é fundamental que exista aqui uma estratégia que seja integradora, que seja clara e que alinhe e prioritize de forma coerente e consistente todos estes programas que vão ter que existir para que isto funcione. E a mensagem final é que, enfim, vai ser preciso fazer opções. Não vamos poder ir a todas, não vai haver demagogia que nos salve. Isto é muito real, isto é a economia real a acontecer e, consequentemente, vamos ter que dar prioridade a umas indústrias, vamos ter que dar prioridade a uns setores, outros vão ter que ficar mais para trás porque não vai haver recursos para fazermos tudo. Como eu dizia, e gostava de terminar esta intervenção com uma frase que há muitos anos atrás, numa empresa em que eu trabalhava, e o Carlos Borges, havia uma t-shirt que dizia algo do género, que não mudar é sinal presente de extinção iminente. Isso significa que nós não estivermos atentos àquilo que são os sinais dos tempos, se nós não estivermos atentos à mudança e se não tivermos a capacidade de incorporar nas nossas estratégias tudo isto que está a acontecer, potencialmente não teremos um grande futuro. Eu agradeço a vossa atenção e muito obrigado.